as taxas de suicídio vêm aumentando muito, consideravelmente no Brasil. Eu acho que é muito importante a gente falar desse tema, que infelizmente ainda é um tabu, né? E há muito julgamento, há muito pré-julgamento ainda quando a gente fala de suicídio. Então eu acho que é preciso sempre incentivar, né, para a reflexão e para o não julgamento. É curioso a forma como as pessoas se manifestam frente ao suicida, né? É como se ele tivesse encerrado algo que ele não poderia ter encerrado. Aqui a gente está entrando já em questões religiosas, mas não vamos entrar aqui nesse mérito religioso, tá? Vamos pensar no julgamento de ser humano para ser humano, tá? Esse julgamento de como é que ele pôde fazer isso, né? Tirar a própria vida. Sem ao menos ter a reflexão de que se a pessoa chegou a esse ponto, né, de cometer esse ato, ela teve esse ato por não conseguir lidar com tanta tristeza e tanto desespero dentro dela, certo? Eu acho que é muito importante a gente entender, e não no sentido de entender para incentivar, não, de forma alguma. A gente precisa entender, até para aprender como lidar com pessoas que estão num momento complicado, pensando nessa possibilidade de suicídio, certo? E fazer com que isso seja modificado. Suicídio não é. Quando a gente fala em suicídio, a gente logo pensa numa questão psicológica, de saúde mental. É claro, como a gente agora disse, né, quer dizer, é uma tamanha dor que eu não consigo me imaginar vivendo com essa dor, né, lidando com essa dor. Então, a única forma de cessar essa dor é tirar a minha vida. O que não deve ser agradável para ninguém chegar a esse ponto, porque eu acho que alguém que chega ao ponto de cometer o suicídio já está morto, né? Ele já não tem mais aquela pulsão de vida que é aquele instinto que a gente tem, né? Se alguém joga alguma coisa na gente, qualquer coisa, um pedacinho de papel, você vai se defender. A gente se defende o tempo todo, tá? Então, eu acho que a pessoa já perdeu qualquer capacidade de realmente de esperança em relação a uma realização na vida, né? Para a gente conseguir entender e ajudar o suicida, eu acho importante a gente entender que o suicida ele está, na verdade, muito longe da sua própria realidade, né? Isso eu gostaria de colocar num sentido psicanalítico, mas num sentido muito mais sociocultural também, porque eu acredito que além das questões de transtornos mentais, psicológicos, existe uma realidade social que eu acredito que hoje em dia esteja aumentando o número de suicídios. É uma realidade social e digital, né? Que eu sempre gosto de falar muito, que está fazendo com que o ser humano se torne cada vez mais ilhado, né? Então nós não somos mais um continente, nós somos cada vez ilhas tentando nos conectar a outras ilhas desesperadamente, né? Tentando desesperadamente novamente voltar a ser um continente, né? E isso gera uma sensação realmente muito forte de desamparo, desespero, pessoas que tenham
objetivo na vida, isso é muito importante, né? Eu ter metas, isso me ajuda muito na tristeza. Eu ter um trabalho que me satisfaça, eu ter um curso que me satisfaça, é, eu ter um filho, por exemplo, eu ter uma família, eu ter pessoas que eu me preocupo, que eu gosto, né? Então percebam como o social, o sociocultural está muito ligado a essa questão do suicida, né? Quanto mais isolado eu estou da sociedade, mais eu me permito que essa tristeza me atinja de uma forma muito brusca, né? Quanto menos relações eu tenho, é, em termos de metas, de idealizações, de amores, de trocas, mais eu me frustro. Então, a solidão, e aqui eu não estou falando da solidão boa, porque a solidão boa existe, eu estou falando da solidão miserável, a solidão da tristeza, a solidão do desespero. Essa solidão leva o ser humano a questionar: será? Será que realmente é possível, né? Então, o que é essencial é sempre passar adiante, né, a necessidade do outro de encontrar prazeres na vida. E esses prazeres não precisam ser grandes prazeres, a gente não precisa pensar em expectativas gigantes, como geralmente as pessoas fazem. Quando a gente encontra a felicidade, a gente percebe que são pequenos momentos, né? E é isso que a gente tem que se agarrar, todos nós, né? Isso me lembra muito a teoria da caverna de Platão, né? Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, eu vejo muito o saber viver nessa vida que é muito difícil, nessa vida onde a gente leva um tapa todo dia assim, mas precisa prosseguir, uma necessidade de lucidez muito grande, tá? Estar lúcido é estar forte, e estar forte é ter um autoconhecimento muito grande, conseguir enxergar, é quebrar fantasias, ok? Eu citei a caverna de Platão, ou como é que ele coloca essa caverna? Vocês imaginam pessoas presas dentro de uma caverna, amarradas, tá? A única coisa que elas têm nessa caverna é um fogo, uma fogueira. Então, o que se visualiza ali são sombras, certo? E o que são essas sombras? Cada um pode interpretar de uma forma totalmente diferente, né? Uma dessas pessoas resolve sair dessa caverna. Como é que é esse mundo lá fora? Como é que é esse mundo visto por um sol, né? Iluminado, não por sombras. Como é que é eu cortar a fantasia e enxergar o mundo real, né? Um filme que eu acho muito bacana e que trata disso que a gente está falando aqui é Matrix, né? Que é justamente isso, o que é a fantasia e o que é a realidade, de fato, né? Chegar à realidade de fato é muito importante para que eu tenha uma lucidez e para que eu fique cada vez mais longe do suicídio, certo? Da tristeza, da angústia, das decepções. Enxergar a realidade é me conhecer, reconhecer a sociedade que eu faço parte, né? Saber que talvez essa sociedade esteja perdida em vários sentidos, éticos, morais, mas que eu consigo enxergar isso e eu tenho outros valores, eu tenho outras metas. Dentro dessa sociedade eu consigo ser um ser que atua. É muito importante atuar como ser humano, certo? Eu acho que o suicida ele chega a um ponto onde ele não atua nem com ele mesmo, né? Se a gente pensa
esperança zero, a um ponto aonde ele chega a morte ser a única solução para que eu não sofra, é que não existe nada na vida dessa pessoa que faça com que ela se prenda aqui. Certo, gente? Então isso é eu acho que é importante para a gente refletir e praticar sempre o não julgamento, entender, né? Não é questão de covardia, não é questão de fraqueza, é uma questão de falta de lucidez e falta de condições de estímulos positivos. Então, ao invés de julgar quem se suicida ou quem pensa em se suicidar, por que a gente não tenta modificar isso, passando para as pessoas essa ideia do verdadeiro encontro com ele mesmo, né? E dessa necessidade de atuação dentro de uma sociedade, ok? Eu vou aguardar o feedback de vocês e até mais. Um beijo muito grande, gente.